Bem, meus amigos, falando então do Futebol Clube do Porto na Liga Europa, Porto que vinha de 2 vitórias, no terceiro jogo foi a Nottingham e acabou por perder por 2 bolas a 0. Não só o resultado foi negativo, mas também a forma de jogar do Futebol Clube do Porto, também na minha ótica, foi bastante negativa. Um Nottingham Forest que eu fiz a previsão, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a previsão. Tem um novo técnico inglês, o Sean Dyche, eu acho que é assim que se pronuncia, Sean ou Dyche, ou Dish, o técnico que se estreou hoje com a equipa do Nottingham Forest e que também trouxe aqui algumas novidades para esta equipa, e creio que para o lado do Farioli e do Futebol Clube do Porto, não sei até que ponto a preparação do Porto estava à procura destas mexidas que o técnico trouxe. Dois técnicos a serem despedidos do Newcastle, do Nottingham Forest, devido a uma temporada que o Nottingham tem feito, e em relação ao ano passado é uma péssima temporada, até porque o Futebol Clube do Porto ofereceu a esta equipa inglesa a segunda vitória da temporada. Um jogo muito agarrado na primeira parte, um jogo em que as duas equipas se encaixaram e que não tornou um jogo muito partido. Seria bom para o adepto ver um jogo mais partido para que tivéssemos golos, e um jogo muitíssimo amarrado, em que por parte do Nottingham Forest é curioso que o Nottingham Forest pega em 3 laterais que utilizavam os treinadores do Nottingham, e os 3 vieram para titulares, o Neco Williams, Zinchenko e também o Nedói que passava a jogar no corredor à direita, o Nottingham que jogava com 3 centrais, e em muitos jogos o Morato, que passou pelo Benfica, era titular desta equipa. Portanto, este técnico, para além de trazer aqui uma linha de 4 e colocar Nedói à frente, eu acho que o técnico inglês fez também aqui uma mudança bastante positiva, que é Gibbs White, que jogava um pouco à esquerda, e o Hudson-Odoi, Gibbs White à direita e o Hudson-Odoi à esquerda. Ele agora coloca o Gibbs White atrás do ponta de lança, e foi claramente um quebra-cabeças para a equipa de Farioli. Rouba um jogador do setor defensivo para colocar num setor aqui mais ofensivo, na ligação ao Igor Jesus. Eu creio que Farioli, quando observa a equipa do Nottingham, não consegue decifrar o momento desta equipa do Nottingham, até porque o técnico é novo no clube, não de idade, e traz claramente estas mudanças. Um ponto a destacar: o jogo do Futebol Clube do Porto seria extremamente difícil se o Porto não fosse competente, por causa do momento da época do Nottingham Forest e destas mudanças que o owner, o dono, o grego, trouxe para esta equipa, e em sua casa era um jogo de extrema importância para esta equipa do Nottingham Forest. Outro ponto a destacar, não só o momento do Nottingham, outro ponto a destacar foi a observação e o trabalho que o Nottingham teve em observar a equipa do Futebol Clube do Porto. Como eu referi na primeira parte, muito equilíbrio entre as duas equipas. Eu creio que tanto o Diogo Costa como o Cels, o belga, efetuaram 2 boas defesas com remates de longa distância, mas depois o penalti cai por terra, um penalti a favor do Nottingham Forest, com o braço de Bednarek. Já o referi, e mantendo a minha coerência, há uma lei que eu muitas vezes não concordo, e este primeiro penalti aceito que seja penalti, mas na minha opinião eu não marcava o penalti, porque é um futebol à qual eu não acredito, mas os árbitros acabam por se defenderem dessa lei e vão marcar sempre penalti, sempre que a bola vai ao braço. Claro que condiciona a equipa do Futebol Clube do Porto, porque pareceu-me que o trabalho de casa feito pelo Nottingham já estava dentro de uma base de conforto, estando a ganhar em sua casa, ainda ficaram mais dentro de uma base de conforto, e um Futebol Clube do Porto que nunca se encontrou da forma como o Nottingham anulava as peças do Futebol Clube do Porto. Penalti a ser marcado por Gibbs White, que depois torna
aqui o Nottingham a vencer ao intervalo. Há aqui um ponto de reflexão que eu gostava de partilhar com vocês, que é a forma do Futebol Clube do Porto jogar, e Farioli tem que perceber que existe o adversário do outro lado, existe um treinador do outro lado que certamente vai observar a forma como o Porto joga, e Farioli não joga sozinho. Já havia alguns jogos do Futebol Clube do Porto no passado que eu bati nesta tecla e hoje voltou a acontecer. O Futebol Clube do Porto tem uma saída de bola com os dois centrais e utiliza o vértice do triângulo com Varela a ser o jogador que vai receber a bola. O que é que acontece aqui? O Borja Sainz mantém-se aberto com o PP e ele puxa o Francisco Moura e o Alberto Costa para zonas mais interiores. Isto aconteceu, não me recordo com que equipa foi, mas no jogo frente ao Nottingham hoje a dificuldade foi muito maior. Isto porquê? Porque quem olha para este Futebol do Porto, se o Porto não tiver criatividade, se não for uma equipa inspirada, se não for uma equipa intensa com bola, que é a circulação muito mais rápida, e se não usar a mobilidade em termos individuais, o Porto, jogando assim, posicionalmente, vai ter muitos problemas no futuro. O que é que o treinador do Nottingham fez? Pega em Nedói e causa aqui na referência zonal do Francisco Moura e o Tsenodói na referência a Alberto Costa, o que faz com que os laterais do Nottingham facilmente podem cobrir a zona de PP e a zona de Borja Sainz. Reparem que se o adversário fechar a zona interior nos laterais e os seus laterais fechar nos extremos, o que é que se pede aqui? Mobilidade para sair da marcação. O Futebol Clube do Porto mantém o meio campo a 3 e o que é que eles faziam? Gibbs White com Igor Jesus faziam aquilo que eu sempre digo, que é a situação do V. Ora, se a bola está neste central, Gibbs White faz pressão, Igor Jesus encosta no Varela. Se o central rodar a bola, quem pressiona é Igor Jesus e Gibbs White vai se posicionar em Varela. Como é que fica o meio-campo? O meio-campo é a situação mais fácil em termos de coberturas zonais ou marcações individuais, porque tu tens o Pablo Rosário e o Frohold. Já agora, Pablo Rosário para este jogo, se fisicamente era imperativo, o Futebol Clube do Porto precisava mais de um Gabri Veiga e não sei se Rodrigo Mora poderia ser uma solução para este meio-campo. O que é que eles fazem? Pegam no Anderson e pegam no médio, que é o Luís, que é o Douglas Luiz, e acaba por fechar o corredor central, ficando em superioridade numérica com os centrais do Nottingham e apenas Samu. Portanto, se tu olhares para o adversário e o adversário vai-te condicionar a tua forma de jogar, o Futebol Clube do Porto tem que trazer muito mais intensidade naquilo que é a circulação de bola, dando linhas de passe, mas é preciso que a equipa tenha muito mais mobilidade. E quando o Porto consegue morder essas linhas de pressão, é preciso depois a criatividade individual quando a bola chega aos corredores, ou por PP ou por Borja Sainz, em situações de 1 para 1 com os laterais do Nottingham Forest. Portanto, o Nottingham foi condicionando o Futebol Clube do Porto desta forma, que já num passado recente outras equipas o fizeram. E o Porto não se sentiu confortável desta forma de jogar e trouxe muitas dificuldades. Na primeira parte, eu creio que em termos de remates à baliza enquadrados, acabou por ser curto para uma equipa que quer chegar a Nottingham e vencer o jogo. Há outro problema associado, porque o Porto com bola não marcou, mas o Porto sem bola sofreu 2 golos. E o Porto tem também aqui um problema, que é, se o Futebol Clube do Porto defende com uma linha de 4, o Futebol Clube do Porto traz aqui uma dinâmica que, por momentos, parece-me positivo o setor defensivo pegar no Varela e o Varela descer para uma linha de 5, portanto o Futebol Clube do Porto tem muito este comportamento do médio defensivo descer para uma linha de 5. Reparem depois nos outros comportamentos. O PP e o Borja Sainz vão ter o papel de comboio, linha. Ou seja, o Borja Sainz vai descer para auxiliar o Francisco Moura e o PP vai auxiliar o Alberto Costa. Reparem que no corredor central o Futebol Clube do Porto fica com 2 homens. Estamos a falar de Pablo Rosário e de Frohold.
em que estes dois homens vão sempre procurar pressionar o portador da bola, que é neste caso o Douglas Luiz, que tem a referência de Froholt, e o Anderson, que tem a referência de Pablo Rosário. Meus amigos, há um jogador que jogará sempre nas costas da linha média do Futebol Clube do Porto, e neste caso é Gibbs White. Gibbs White naquela zona foi realmente um problema para este Futebol Clube do Porto, até porque nos corredores laterais existe sempre a zona ou a marcação individual. Tu tens o Neco Williams com o Nedói, que encaixa em Francisco Moura e Borja Sainz, tens o Hudson Odoi e o Zinchenko, que vai depois com PP e Alberto Costa. Reparem que se tu estudares bem este Futebol Clube do Porto e se encontrares um Futebol Clube do Porto que não está no jogo igual àquilo que Farioli trouxe, em termos de intensidade, em termos de velocidade, de circulação de bola, e ser uma equipa que quando entra no último terço consegue finalizar, com o sinal do tempo e com o relógio a avançar, eu creio que tu podes trocar as peças, tu podes tirar o Pablo Rosário e colocar o Gabri Veiga, tu vais ter melhorias naquele setor, melhorias individuais, mas em termos de estrutura, acaba o Futebol Clube do Porto por ter grandes dificuldades. Claro que depois o Porto tem que correr o dobro, porque se tu tens aqui referências no meio campo de 2-2 e tens o Gibbs White mais solto, lógico que quando a bola entra numa linha que te quebra o setor intermédio, o Futebol Clube do Porto depois tem que se desdobrar em posicionamentos e em coberturas que, se o teu adversário tecnicamente for uma boa equipa, que traga a intensidade que o Nottingham trouxe, a velocidade que o Nottingham trouxe, vai trazer problemas a esta equipa do Nottingham, do Futebol Clube do Porto. Não foi em futebol corrido que o Nottingham marcou. Estamos aqui a falar de pormenores táticos representados num quadro em que depois, na realidade, dentro de campo, não só existe a instrução do treinador, mas existe a tomada de decisão por parte do jogador. E isso é importante depois para a reflexão e a observação do jogo, tanto coletivo como individual. Até porque o Nottingham acabou por marcar 2 golos em situações de bola parada que foram 2 penaltis. Portanto, olhar para a equipa do Porto e tentar perceber o que é que correu mal neste jogo e olhar para um Nottingham Forest, como é que foi bloqueando a minha equipa quando a minha equipa teve bola e tentar perceber porque é que os meus jogadores não trouxeram hoje a tal criatividade, a tal ginástica de posicionamento através da mobilidade e porque é que a minha equipa não conseguiu ter bola no último terço para poder fazer o golo. Na segunda parte, eu creio que o jogo teve aqui uma alternância, né, naquilo que foram as substituições. Não entendi a questão do Pablo Rosário no lugar do Varela, a não ser que Varela fisicamente não estivesse nas melhores condições e Pablo Rosário ficou naquela posição. Percebi William Gomes que faltou-lhe a criatividade, a sorte, a estrelinha, que teve a oportunidade de fazer o remate e a bola sai por cima. William Gomes percebi quando o PP foi para a esquerda e o William Gomes veio para a direita. E as substituições também, principalmente não falo do Martim Fernandes, porque o Martim Fernandes acabou por ir para o lado esquerdo e eu tentei perceber as razões às quais não tive conclusões sobre essa substituição. E depois mais tarde ele coloca o Zaidu e o Rodrigo Mora aos 84 minutos, que me parece que Rodrigo Mora poderia ter entrado mais cedo na partida, pelo menos para trazer essa tal criatividade que o Porto sentiu falta hoje. O Gabri Veiga, que muita gente estava a pedir Gabri Veiga, porque o Porto teria que tirar o Pablo Rosário e teria que colocar o Gabri Veiga, entrou ao minuto 58, sentimos alguma diferença naquele meio campo, mas a sua tomada de decisão, não só de Gabri Veiga, como dos jogadores do Futebol Clube do Porto, tiveram uns furos muito abaixo. Lembro-me, em algumas situações, o próprio PP, naquilo que é o último passe, também não esteve muito bem na partida. E eu creio que Farioli pode olhar para o jogo, fazer uma análise do mesmo, em que o Porto coletivamente não esteve bem, mas eu creio que em termos individuais ajudou para que a equipa do Futebol Clube do Porto, em termos coletivos, não tivesse nada bem. Que sirva de exemplo
porque eu acho que Farioli está a fazer um bom trabalho no Porto, em termos de resultados, em termos de animosidade do plantel face àquilo que o Porto teve ano passado, só que o caminho é longo. Estamos em outubro, ainda estamos no primeiro terço da época, e acho que Farioli tem aqui muitos apontamentos para que no futuro possa melhorar. O sentido posicional tem que se tornar automaticamente um sentido dinâmico através da sua mobilidade. E acho que Farioli pode aproveitar este jogo para que a tempo possa corrigir e tornar um Futebol Clube do Porto muito mais competitivo, estando mais próximo da vitória.